Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o técnico Jair Ventura não vai permanecer no Goiás para a próxima temporada. A informação foi trazida ontem após o jogo contra o São Paulo pelo presidente Paulo Rogério Pinheiro. Hoje, em uma nota divulgada nas redes sociais, o clube Alviverde confirmou oficialmente a saída do treinador. Neste vídeo eu vou fazer uma análise do trabalho do Jair nesta passagem pelo Goiás e também falar o que eu penso sobre essa saída e já fazer algumas cogitações, né, sobre o perfil de treinador que o Goiás deve buscar para o próximo ano. Não saia daí, logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte deste projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixe aí aquele like para fortalecer o nosso trabalho e também, se quiser, comente, compartilhe essa publicação. Desta forma, todas essas maneiras, né, de interação, elas ajudam a deixar o canal melhor ranqueado dentro do YouTube. Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente é o Bazar do Professor Alcides, a maior loja de departamentos de Goiás. No Bazar do Professor Alcides você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. O Bazar do Professor Alcides está presente em várias cidades goianas e também em algumas cidades do interior da Bahia. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás e um grande parceiro aqui do Futebol 62. Bom, Jair Ventura não permanece no Goiás, né? A notícia, né, mais impactante aí deste final de semana no futebol goiano, esta saída do treinador. O que eu pude apurar sobre isso? O Jair Ventura, até na entrevista coletiva pós-jogo, ele cita que a questão financeira não foi o único problema que o tirou do Goiás. Já o Goiás, as informações que saem de dentro do clube é que foi sim, este foi o problema para a não permanência do treinador. O empresário do treinador teria, vou colocar no condicional, pedido um salário 2 vezes maior do que o atual salário do técnico Jair Ventura. Por isso, ele não vai permanecer na Serrinha para o ano de 2023. Independente da razão, o fato é que Jair Ventura está deixando o Goiás. Primeiro eu quero fazer uma análise do trabalho do treinador, depois eu falo da saída dele e fecho o vídeo falando de um perfil, ou, né, de quais perfis eu acho que são interessantes para o Goiás neste ano, tá bem? Então vamos começar aqui pelo trabalho do Jair Ventura. O Jair entregou ao Goiás o que o Goiás queria. Jair Ventura chega na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né, às vésperas da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás havia estreado e perdido para o Coritiba 3-0 lá em Curitiba. Depois daquilo, o time alviverde tirou o Glauber Ramos e chegou o Jair Ventura para assumir o time. O Jair Ventura conseguiu, não tão rapidamente, né, o time demorou um pouquinho para engrenar, mas ele conseguiu fazer do Goiás um time competitivo. Um time que mesmo tendo muitas limitações técnicas, mas era uma equipe taticamente muito bem ajustada, um time muito organizado e que contava com dois expoentes, o goleiro Tadeu atrás e o Pedro Raul na frente. E esses dois jogadores, somada à dedicação muito grande dos outros, porque uma coisa que o torcedor do Goiás não pode reclamar é da dedicação deste elenco, um elenco altamente comprometido com o clube, e isso fez com que o Goiás conseguisse essa campanha satisfatória, essa campanha que cumpriu as metas estipuladas pela diretoria para o clube neste Campeonato Brasileiro. Além disso,
além de fugir do rebaixamento, o Goiás ainda conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana. É quase automático, né? Fugir do rebaixamento e conseguir uma vaga na Sul-Americana. Ficaram ali dois times nesse hiato, né? O Cuiabá e o Curitiba. Foram duas equipes que não conseguiram é, a vaga na Sul-Americana, mas não foram rebaixadas. Mas o Goiás conseguiu ir para essa competição internacional, que eu penso que é muito interessante para o calendário no próximo ano. Então, o Jair Ventura ele conseguiu ter esse time organizado, conseguiu fazer com que os jogadores acreditassem no projeto dele e conseguiu levar o Goiás a uma campanha relativamente bastante tranquila. Porque o Goiás teve um primeiro turno com algumas oscilações, chegou a frequentar a zona do rebaixamento, mas nunca de maneira sequente. Entrava, saía de novo. Já no segundo turno não entrou nenhuma vez na zona de rebaixamento e se manteve em uma situação folgada em relação ao Z4, então cumpriu a meta com tranquilidade. Acabou perdendo os dois últimos jogos aí, até de uma maneira feia, né? Um 3-0 no Rio para o Fluminense, um 4-0 para o São Paulo aqui em Goiânia, mas a missão já estava cumprida. Então Jair Ventura entregou aquilo que lhe foi pedido. O projeto do Goiás era chegar pelo menos nas oitavas da Copa do Brasil, chegou, foi eliminado de uma maneira até vexatória para o Atlético, tomou um 3-0 dentro de casa, mas dentro da, vamos dizer assim, da frieza da meta, a missão do Goiás era chegar nas oitavas, pelo menos as oitavas de final da Copa do Brasil, e a equipe alviverde conseguiu também chegar, parte com o Glauber, parte com o Pivete e parte também com o Jair Ventura, né? Então o Jair deu ao Goiás aquilo que ele queria. Aspectos que eu achei interessantes no trabalho do Jair Ventura. Primeiro, um treinador que conseguiu ter a confiança do elenco, né? Segundo, o Jair optou por não reclamar das condições difíceis de trabalho no Goiás, especialmente em relação a peças. O Goiás perdeu muitos jogadores no início do Brasileirão, muitos mesmo. O time extremamente desfalcado em vários jogos. Depois chegou na janela de contratação, o Goiás teve uma atuação muito tímida. Mesmo assim, o Jair Ventura seguiu trabalhando, sem reclamar. Deu um indiretinho ou outro, mas muito sutil. Mas ele ele cumpriu muito bem aquilo que a diretoria queria dele, né? Não questionou, não colocou a diretoria contra a parede e isso acabou fortalecendo ele internamente dentro do Goiás. Então, e o outro ponto é em termos de sistema de jogo. O Jair Ventura tem uma facilidade muito grande com isso. Poucos treinadores que passaram aqui pelo futebol goiano têm essa facilidade que o Jair tem. O time dele marcou num 5-3-1, quando teve um jogador expulso contra o Atlético, também contra o Fluminense. Marcou no 4-4-2, no 4-1-4-1, no 4-5-1, no 5-4-1, várias variações. O time dele jogou no 4-2-3-1, jogou no 3-4-3, jogou no 3-5-2, jogou no 4-4-2. Então, assim, variações ofensivas, variações defensivas. Ele mostrou um repertório muito interessante nessa passagem dele pelo Goiás. E eu gostei dessa experiência, até porque eu gosto muito desse lado tático do jogo. E eu pude observar muitas movimentações diferentes nesta equipe do Goiás, do técnico Jair Ventura. Então o trabalho dele, para mim, foi um trabalho louvável à frente do time alviverde. Eu vi muitos cobrando ou rotulando o Jair Ventura de um treinador retranqueiro. Eu até penso o seguinte: o elenco do Goiás não dava a ele oportunidade, como que eu vou colocar? Uma oportunidade viável de jogar diferente. Se ele arma um time ofensivo com esse elenco que ele tem, seria algo próximo de um kamikaze. O Goiás não tinha força técnica para jogar de outro jeito. Tanto é que quando precisou fazer essa imposição técnica, sempre teve muitas dificuldades. Por quê? Porque, ao meu ver, o Goiás, tecnicamente falando, tinha um dos piores elencos da Série A. Então conseguiu compensar isso com uma organização muito grande do time, com uma dedicação muito grande do treinador,
e com aspectos táticos bastante interessantes para a equipe alviverde. Vou tomar um gole de água aqui. Dá uma aliviada na garganta. Bom, então, seguindo, então eu gostei muito desse aspecto do Jair e acho que ele foi fundamental, foi um dos pontos fundamentais para a permanência. Então, quando o rotulam de retranqueiro, eu acho que ele foi pragmático, né? Utilizou daquilo que ele podia. Então, era isso que o Goiás poderia oferecer, foi isso que ele fez com que o time oferecesse e conquistasse os resultados necessários para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. A saída do Jair, para mim, é um fato negativo para o Goiás. Primeiro, o Goiás vai ter que ir atrás de outro treinador, que por mais que você faça uma pesquisa, você não sabe se vai dar certo ou não, né? Você faz uma aposta. Enquanto se ele mantém, ele já teria um treinador que conheceria grande parte do elenco, que conhece já bem o clube internamente, os seus dirigentes, a rotina, o funcionamento. Então, eu acho que tudo isso você ganha muito quando você já começa a temporada com isso funcionando. Eu gosto dos trabalhos a longo prazo, até imaginei que o Jair faria um trabalho a longo prazo aqui no Goiás, mas isso acabou não se concretizando. Então, para mim, é um fato negativo a saída do treinador, porque agora você tem que ir atrás de outro profissional para chegar aqui, passar por toda essa etapa que o Jair Ventura já passou. Então, assim, ao invés de você começar uma corrida já lá na frente, com 10, 20 quilômetros à frente, não, você vai começar lá no zero de novo para remar e chegar ao ponto que o Jair chegou, sem a certeza ainda que o outro treinador vai conseguir chegar. Então, para mim, é negativo este aspecto para o Goiás. Que perfil de treinador eu traria para o Goiás? Eu buscaria alguém com um perfil parecido com o do Jair Ventura. Um treinador um pouco mais jovem, mesmo que não seja jovem de idade, mas pelo menos jovem de ideias. Por exemplo, o Mano Menezes não é um treinador jovem, mas ele se reinventou no Internacional. A gente viu um Mano com vontade de mudar. E ele levou o Internacional ao vice-campeonato brasileiro. Um grande feito, até porque o Inter concorreu com algumas equipes com muito mais orçamento que ele e conseguiu ainda assim ficar à frente de várias dessas equipes. Então, às vezes você não traz um treinador que é jovem de idade, mas um treinador que está aberto a essas ideias. Porque vai ser fundamental para o Goiás, como foi neste ano, ter um time muito organizado, e ter uma equipe que o coletivo seja muito forte. Porque o Goiás não vai conseguir competir no mercado pelos melhores jogadores dispostos a jogar no Brasil. E esses jogadores vão para o eixo Rio-São Paulo, vão para o Atlético Paranaense, vão para o Bahia, que agora tem uma SAF, vão para os times do Rio Grande do Sul, para os times de Minas Gerais. Então o Goiás é um dos patinhos feios da Série A, né? Uma das equipes com menos orçamento dentro da competição. Então, se você não tiver essa organização, um treinador muito capacitado, se você não tiver um time muito organizado, com um coletivo muito forte, você simplesmente não dá conta competir com essas outras equipes e acaba sendo uma presa fácil em vários jogos. Então eu buscaria um treinador com um perfil parecido a este do Jair, um treinador que consiga tirar de elencos medianos, de elencos de baixo escalão, bom rendimento. Porque se não conseguir, o Goiás terá muitas dificuldades na temporada de 2023, especialmente no Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante para o clube, né? Que é a competição que mantém os cofres e mantém a principal receita do clube, é a Série A do Campeonato Brasileiro. Falar em nomes é sempre complicado, né? Fica parecendo que você está querendo agenciar treinadores. Eu vi alguns que eu não buscaria. Não buscaria Alberto Valentim, não buscaria Zé Ricardo, não buscaria Marquinhos Santos. Acho que são treinadores é, abaixo do que o Goiás precisa neste momento. Roger Machado, o que eu penso? Acho que o Roger é um treinador capacitado. Teve dificuldades no Grêmio, mas vejo capacidade nele. Mas tem uma questão.
o formato que o Roger gosta de jogar, o tipo de jogo que o Roger gosta de jogar, que é um time propositivo, que joga com a bola nos pés. Eu penso que o Goiás terá muitas dificuldades, teria muitas dificuldades a diretoria em entregar para ele um elenco que tenha capacidade de executar o jogo que ele gosta com qualidade. Então, isso também precisa ser visto. É, um nome que eu acho interessante, do Paraguai, Gustavo Morigno, que dirigiu a equipe do Coritiba, né? Chegou ao acesso com o Coritiba, iniciou o Brasileirão desse ano. Acho um treinador interessante, porque é um treinador que tem padrão de jogo, você vê o time dele funcionando como ele quer, é um treinador que consegue fazer bem o jogo reativo e é um treinador que busca muito, e uma peça que é fundamental para ele é um centroavante finalizador, porque ele é um treinador da escola paraguaia, busca muitos lados de campo para centrar essa bola no centroavante. O Léo Gamalho, por exemplo, fez um grande brasileiro da Série B justamente usufruindo deste padrão de jogo do treinador paraguaio. Acho um nome interessante. Thiago Nunes, já esteve em melhor fase, né? E agora também acabou de acertar com a equipe lá do Peru, vai dirigir o Sporting Cristal. Então, assim, nomes não é fácil. Tem um nome que eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto do trabalho dele, sabe? Acho que o trabalho dele em campo, dirigindo o time é bom. O Jorginho, treinador que dirigiu o Atlético, esteve agora no Vasco. O Jorginho tem capacidade, o Jorginho tem conhecimento. A questão que eu acho ruim no Jorginho, ele entra muito em, em polêmicas fora de campo, que eu acho que não agregam para o trabalho dele. Ele entra em polêmicas políticas, ele entra em polêmicas com outros treinadores. Eu acho que isso é chato. Mas tecnicamente, comandando a equipe, eu acho o Jorginho um bom treinador. É um treinador que normalmente consegue atingir os seus feitos. No ano passado conseguiu livrar o Cuiabá do rebaixamento. Neste ano, durante bom tempo, fez um trabalho bom no Atlético. Né? Acabou no Brasileiro não indo bem. No Atlético, no Brasileiro, praticamente ninguém foi bem. Mas eu vejo o Jorginho como um nome interessante, mas sei que é um nome rechaçado pela torcida do Goiás, já passou pelo Goiás, estava recentemente no rival. Mas eu estou aqui para trazer especialmente o meu ponto de vista, né? Que você, torcedor, claro, pode concordar ou discordar dele. E imagino que vai surgir novos nomes aí durante a semana, até porque o Goiás fala em fechar rapidamente com um novo treinador, para já ir montando o projeto para 2023. E conforme esses nomes forem saindo, e especialmente quando alguém fechar, eu trago para vocês aqui os detalhes, como que o time joga e tudo sobre o trabalho desse treinador. Tá bem? Então você, torcedor, fica à vontade para deixar o seu comentário aí sobre o vídeo, fale sobre a passagem do Jair, fale sobre novos nomes, fique à vontade, o espaço é todo seu. Se ainda não foi inscrito, outra vez te convido a se inscrever, deixa aí aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.